Oi, gente, no vídeo de hoje eu queria falar sobre uma sensação que eu acho que todo mundo tá passando, que é de fazer muitas coisas no dia, lotar a agenda e ficar correndo atrás, assim, de um monte de coisa, e ainda assim, no fim do dia, achar que não fez tudo, não tá dando conta de tudo. Se você não me conhece, eu sou a Laís, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, um tá quase nascendo, então por isso que eu estou tão grande assim. Trabalho home office, cuido da casa e até pouco tempo atrás eu também estava fazendo um TCC para me formar na faculdade. Então eu conheço muito bem essa sensação de fazer muitas coisas no dia, de putz, não dei conta de tudo, ainda precisava ter feito mais coisas. E dá até essa certa angústia de achar que você sempre tá devendo, né? Devendo no trabalho, pras pessoas, pras amigas. Se você tem filho, devendo em atenção com o filho, com o marido. É sempre uma sensação constante de eu deveria estar fazendo mais e tal pessoa tá precisando do meu apoio, da minha companhia e eu não tô conseguindo. E eu quis falar sobre isso porque por muito tempo eu achei que às vezes o problema era eu, assim, era a falta de disciplina, de organização de tempo, então eu comecei a me planejar melhor, até tem alguns vídeos no canal que eu conto como eu organizo a minha rotina, né, com planner, agenda do Google, etc. Porque eu tinha essa sensação que o problema era eu. Se eu me organizasse, eu ia conseguir fazer. Mas, na verdade, a gente, às vezes, tá almejando um negócio muito impossível. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, para conversar sobre isso, eu dividi em alguns pontos. E eu acho que o primeiro deles, que finalmente estamos falando mais, né, principalmente nas redes sociais, é sobre o problema da comparação. E principalmente de você se comparar com uma realidade muito diferente. Então, acho que tem 2 pontos, né? Quando a gente começa a falar sobre comparação, tem a questão de que todo mundo, principalmente nas redes sociais, tá mostrando tudo que deu certo. A pessoa mostra que tá lendo, que foi na academia, que tá trabalhando, etc. Mas ela não mostrou que ela acordou atrasada, por exemplo. E tá tudo bem, não precisa mostrar, tá? Cada um posta o que quiser. Mas aí a gente tem a sensação, se você, por exemplo, já acordou atrasada, fala, meu, tá todo mundo ganhando o jogo, né? Tá resolvendo a vida. E eu aqui não consigo nem ganhar do meu despertador. E às vezes passa, né, essa impressão de que tá todo mundo conseguindo fazer rotinas perfeitas, justamente porque estão só mostrando as coisas que deram certo, e você tá aqui patinando e não conseguindo fazer. E aí que entra, né, o que eu falei. Então você, putz, talvez o problema é minha preguiça, então vou acordar mais cedo, vou me organizar melhor, etc. Mas o ponto é que você tá se comparando às vezes com uma realidade que não existe. Justamente porque se as pessoas estão mostrando só as coisas que deram certo, quantas coisas elas estão omitindo, até mesmo as ajudas que elas têm, né? Então uma vez eu ouvi numa palestra assim, de uma pessoa que eu sei que é bem rica, que tem bastante condição, até de funcionários, etc, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. E sim, é ridículo que ainda estão falando essa frase em pleno 2026, porque já ficou muito claro que não, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas pra essa pessoa ainda não caiu a ficha dela, ela realmente acha que mesmo com todo o suporte que ela tem e que ela não precisa nem se preocupar, por exemplo, o que vai ter de café da manhã, porque ela acorda e o café tá na mesa, que uma mãe de família que precisa cozinhar pra todo mundo, arrumar todas as crianças pra escola, tem um monte de carga mental assim na cabeça, ela tem as mesmas 24 horas que essa pessoa. E não tem. E essa pessoa mesmo, ela não conseguia reconhecer todo o descanso, assim, e toda a carga mental que era poupada dela, assim, por toda essa ajuda que ela tinha. Então, às vezes você comparar, nossa, fulana leu 70 livros no ano, beleza, mas é que é muito diferente quando ela acorda e o café da manhã já tá na mesa e você tem que fazer todo o rolê, né, tem que cuidar de um monte de criança sozinha, etc. Acho que isso vai variar muito de cada um para cada um, mas é muito importante também a gente entender os bastidores, assim, de quem a gente tá tentando se comparar. Então, eu acho muito legal que quando as pessoas compartilham um pouco mais, quando elas têm uma ajuda, tem uma babá, né? Eu falei bastante no meu Instagram que o meu trabalho, por ser home office, por ser flexível, né? Uma flexibilidade de horário, foi o que permitiu eu continuar trabalhando depois dos meus filhos. E eu tenho certeza que se eu tivesse que pegar horas de metrô, horas de ônibus, sair de casa para trabalhar, seria uma realidade completamente diferente. Então é muito importante, eu acho que quando vier esse sentimento de comparação, lembrar também um pouco do background da pessoa. E geralmente ele vai ser muito diferente do seu, né? Principalmente se a gente segue grandes influencers, etc. Muito importante lembrar de toda a ajuda e de todo o suporte que essa pessoa tem, que às vezes você não tem. Outro ponto que eu anotei pra falar é sobre essa questão da gente ter muito claro na nossa cabeça que não dar conta de tudo não significa exatamente que você é um fracasso, mas só que você é uma pessoa que tem 24 horas, que tem necessidades básicas, né, como dormir, comer, enfim. É muito importante também a gente não achar que, às vezes até na hora de criar uma rotina perfeita, assim, às vezes a gente coloca
pouquíssimas horas de sono, não considera um tempo de banho ideal, enfim, justamente porque você quer alcançar uma coisa que não é nem humana. E que tem fases na vida que realmente as coisas vão ser mais exigentes e você vai ter que focar em um ponto só. Então eu falei, né, que eu tava fazendo meu TCC, uma época da vida que a casa ficava mais bagunçada do que eu gosto, a minha filha passava mais horas na escola do que eu gosto, o trabalho, muitas vezes eu tinha que fazer à noite, tinha que fazer em outros horários, porque eu tinha reunião do TCC, etc. Mas eu sabia que aquilo era uma fase que ia passar. Então acho que é muito importante também a gente entender em que momento de vida que você tá, pra você entender determinadas coisas que você não tá dando conta, tá tudo bem. Porque talvez daqui a um tempinho as coisas se ajustem e aí você volta pro lugar ideal, assim. Mas lembrando que o lugar ideal nunca vai ser um lugar perfeito e dar conta de tudo. O lugar ideal é só uma coisa um pouco mais estável. Então agora, né, eu tô na reta final da gravidez. É super exigente, eu não consigo mal pegar uma coisa no chão, assim. De novo, a casa não tá ficando do jeito que eu gosto de cuidar. A rotina, às vezes, com a minha filha tá sendo muito mais cansativa do que era um tempo atrás, mas eu sei que assim que o bebê nascer, tudo bem que a gente vai ter outros cansaços e outras demandas, mas que pelo menos essa parte física, né, que hoje tá tão custosa, da barriga, do peso, etc., vai melhorar. Então, acho que isso também, essa visão um pouco mais esperançosa e otimista, ajuda a gente até a criar um pouco mais de solução e ser um pouco mais otimista mesmo, né, não, tá tudo bem, não vou me desesperar, já essa fase passa. O terceiro ponto eu anotei como um excesso de expectativa. Há um tempo atrás eu contratei uma consultora de organização que eu tinha certeza. Eu falei pro Vinícius, né, que é o meu marido lindo. Eu falei, amor, vamos contratar, porque pelos Reels, né, tudo que eu via no Instagram, eu falei, acho que vai ser a solução para nossa rotina. Na época a Aurora ia começar ainda a escola, ela ainda ficava um tempo em casa, mais tempo em casa, nós dois trabalhando home office, ela em casa, e eu já tinha que começar a me organizar para fazer o TCC, já cuidava da casa. Obviamente, sempre cuidei da casa mais sozinha, assim. Comida, roupa, né? Nunca sozinha, no caso, sem ajuda de funcionário. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fiz a consultoria com ela até passou uma dica ou outra, tipo, tenta acordar mais cedo pra fazer o TCC, não deixar pra fazer de noite, mas um ou outro ajuste, mas ela basicamente falou assim, tipo, Laís, você já tá espremendo o máximo do seu dia, assim, não tem como você fazer mais coisas do que você quer. Na época eu lembro que eu tava muito frustrada que eu não tava conseguindo fazer, por exemplo, exercício físico. E foi muito acolhedor ouvir isso de uma profissional, né? De uma pessoa que trabalha com organização e logística, assim, da rotina. De que, minha filha, aceita, não cabe no seu momento de vida. E isso pra mim me ajudou a firmar o pé no chão mesmo, de falar, beleza, não é que eu não tô me esforçando, que eu tô preguiçosa, né? Um pouco de tudo que eu já falei aqui, mas que realmente eu quero uma expectativa de cuidar do meu corpo, estudar, cuidar da minha casa, cuidar da minha filha e trabalhar, que hoje essas coisas não se encaixam, assim, sem uma ajuda externa, sem escolinha, coisas assim, eu realmente não vou conseguir. E até foi uma das coisas que eu comentei no meu Instagram, se você não me segue, é Laís Carelli, que quando eu voltei a fazer exercício físico foi justamente quando a Aurora já estava na escola. Porque eu não consigo ver uma realidade que eu conseguiria encaixar exercício tendo ela em casa, tendo que trabalhar e fazer tudo que eu já falei que eu faço. Não exatamente eu precisava de mais planejamento, mais método, uma consultoria de organização. Eu precisava de um apoio efetivo, de uma pessoa que estivesse olhando a minha filha enquanto eu pudesse e fazer o meu exercício. Eu lembro que também nos meus últimos 2 meses assim de TCC, eu parei de ir na academia, não consegui manter a minha frequência, justamente porque eu tava na reta final, eu precisava focar naquilo 100% do tempo. Cada 10 minutos que eu tinha de brecha, era o TCC que eu ia focar. Então agora que isso passou, aí sim eu posso reorganizar minha rotina e colocar outra coisa pra encaixar. Mas não que essa outra coisa caberia junto. Não sei se tá dando pra entender. Mas é que às vezes a gente esquece que nosso dia assim é um empilhado de bloquinhos. A única coisa que a gente consegue fazer é reorganizar eles, mas não exatamente sobrepor. E até onde dá pra ir e ajustar essa expectativa
para que você não faça igual eu, vá atrás de um método infalível, de uma consultora de organização, que ela olhe pra sua cara e fala assim, fia, você tá querendo mais do que você dá conta. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal, que me ajuda bastante. O quarto ponto, eu queria falar um pouco sobre o problema do perfeccionismo. Até indiquei um livro no meu Instagram esses dias, que é Ser Feliz Sem Ser Perfeito, e ele fala muito sobre esse ponto do perfeccionismo e como ele barra a gente. E é justamente, eu percebo muito essa questão do perfeccionismo, por exemplo, enquanto eu tô fazendo as tarefas de casa. Se eu quiser fazer tudo da minha casa do melhor jeito possível, não anda. Eu só vou viver pra cuidar da minha casa. É muito frustrante, porque a casa ainda é um processo que você lava a louça hoje, tem louça daqui meia hora. Não é uma coisa que você faz e dali um tempo você volta a fazer. É um trabalho muito de formiguinha, né, que constantemente ainda vai ter coisa pra arrumar, pra lavar, pra organizar, etc. O que me ajudou foi entender que nem todas as coisas da casa, do meu trabalho, com a minha filha mesmo, nem tudo eu vou conseguir fazer 100%. Eu escolho as minhas batalhas. Então, a casa tem coisas que eu priorizo muito. Eu lavo roupa todos os dias aqui em casa. Guarda-roupa, às vezes, não dá. Mas eu tento também guardar a roupa pra tentar manter esse ciclo da lavanderia um pouco mais organizado. Agora, às vezes, a louça vai ficar um tempo na pia, porque eu nem consegui esvaziar a lava-louça. E olha que eu já sei que eu sou muito privilegiada por ter uma lava-louça. Mas que na correria do dia a dia eu não consegui esvaziar a lava-louça e eu ainda tenho louça na pia pra colocar e eu me recuso a lavar. Obviamente eu vou colocar na lava-louça. Então também ter um pouco de calma, de olhar pra situação, pro problema e falar assim, eu não vou dar conta dessa pia de louça agora, porque eu ainda preciso guardar, né? Eu ainda preciso organizar tal coisa e eleger um pouco as suas prioridades. Então, aqui em casa, a lavanderia foi uma coisa que, pra mim, pega bastante. A louça, por mais que eu tenha usado isso de exemplo, é uma coisa que também eu tento constantemente esteja mais organizada. Porque é isso, se eu quiser uma casa de showroom, né, com tudo em ordem, ainda mais que eu tenho já uma filha, vai chegar outro bebê, tem brinquedo espalhado pela casa inteira, às vezes ela pega coisas aleatórias da cozinha e do nada leva pro nosso quarto, né, enfim, crianças. Se eu quiser realmente uma casa de showroom que esteja sempre impecável, eu vou ter que viver pra isso. Eu vou ter que abandonar meu emprego, eu vou ter que parar de cuidar da minha filha, realmente eu viver sempre como uma empregada, pra organizar a casa. E tá tudo bem se você quiser, mas não é o que eu quero. Não vejo isso encaixado na minha realidade. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito de produzir conteúdo aqui. Então, eu abro mão de certas coisas e fecho um pouco o olho pra tipo, a louça vai ficar pra amanhã, justamente porque eu sei quais são as minhas prioridades. Isso ajuda muito também, né? Você ter muito claro, assim, o que pra você é importante, seja no trabalho, nas coisas da casa, com o seu marido, o que é muito importante que você não vai deixar de fazer pra justamente entrar no quinto ponto, que é escolher o que não fazer. Esse ponto de escolher o que não fazer, pra mim, foi mais difícil, eu tive que trabalhar em terapia, foi realmente uma virada de chave, de que escolher não fazer, né? Então, sei lá, não vou organizar a cozinha antes de dormir, eu vou dormir mais cedo, também é uma forma de organização. Não é a forma de organização que às vezes eu vejo numa pessoa X do Instagram, que se recusa a dormir com a louça na pia. Mas pra mim, eu estou sendo organizada se eu estiver priorizando o meu sono e o descanso com a minha família em detrimento da louça. E aí o que funciona é separar mesmo algumas tarefas, por exemplo, da casa. Aspirador passado, cama arrumada, a louça, eu tô focando na louça, né? A louça minimamente ali, ou na lava-louça, ou na pia, mas sem aquela pilha grande, enfim, já me ajuda a ter uma paz e ignorar o que não tá bom. Então, é muito legal que você também escolha as suas batalhas e escolha as suas prioridades, pra você ter muito claro quando você olhar pra uma tarefa e falar, beleza, não vou fazer isso hoje, não é minha prioridade, e tô de boa com isso. Um último ponto agora que eu queria falar e deixar muito claro é que não dar conta de tudo e aceitar esse ponto de que nunca eu vou conseguir fazer tudo perfeitamente não é jogar tudo pro alto, mas é pra ajustar suas expectativas, ajustar algumas metas, né, entender que isso às vezes não tá cabendo nessa fase, alinhar um pouco a sua realidade com o que você espera de mudança e escolher melhor quais batalhas você vai lutar. E um exemplo sobre isso, né, de que mesmo que não dá pra fazer perfeito, não quer dizer que eu vou jogar tudo pro alto, essa é a questão da leitura. Então, ler pra mim sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, sempre tive facilidade. Na vida adulta eu dei uma abandonada nesse hobby,
e voltei com muita intensidade depois de ser mãe, assim, mas eu já tinha dado uma voltada. Beleza. Hoje eu não tenho 40 minutos para ler, eu não tenho 1 hora parada lendo um livro, mas às vezes eu tenho vários minutos picados no meu dia. E eu até posto bastante no Instagram sobre isso, né? 10 minutos diários, enfim, e como isso realmente pode fazer você avançar muito. Tanto que no ano passado, de 10 em 10 minutos, eu consegui ler mais de 20 livros. Acho que eu li 21. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer ou contando um pouco mais sobre esse hábito, um pouco mais sobre os livros, não sei. Deixa aqui nos comentários que aí eu penso em alguma coisa legal. Num ano que eu fiz TCC, que eu continuei cuidando da casa, trabalhando, enfim. Eu li muito mais ano passado do que nos meus anos de adolescente. Justamente porque quando eu era adolescente, eu ficava, não, hoje eu não tenho 40 minutos para ler, então eu não vou ler nada. Eu ficava esperando realmente essa oportunidade, esse tempo perfeito. A gente tem isso bem claro assim na cabeça, de que você entender que você não vai dar conta de tudo, não quer dizer que você vai deitar na cama e falar, beleza, então agora dane-se, não vou fazer mais nada, porque já que todos os dias eu vou me sentir um fracasso, melhor não fazer nada. É pelo contrário, assim, acho que quanto mais você tá em movimento e você sabe que você tentou, que você espremeu o seu dia, que você se esforçou para fazer aqueles minutos, né, seja trabalhando, na academia, estudando, enfim, para fazer aquilo render, você termina o dia com uma sensação muito boa de que por mais que às vezes ainda faltou entregar alguma coisa, você fez o que você podia ali e tá tudo bem, amanhã você tenta de novo mais um pouquinho. E para terminar, eu queria falar que isso também é uma batalha para mim diariamente. Eu não estou aqui falando que hoje eu lido super bem com não dar conta de tudo, porque a minha psicóloga sabe que várias vezes eu chego com essa sensação e com essa angústia. É um exercício constante, né? A gente lembrar um pouco de tudo que eu falei nesse vídeo, assim, da gente adaptar para nossa realidade, não se comparar, escolher nossas batalhas. Mas eu espero que um pouco do que eu já aprendi nesse caminho e do que eu tenho refletido, assim, nesses anos, principalmente, eu acho que sendo mãe, que a gente realmente... aí sim você entende que você nunca vai dar conta de tudo, possa ter te ajudado a refletir e a lidar um pouco melhor com a sua rotina. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo. É muito bom sentir que eu não tô falando sozinha, então eu adoro ler os comentários, respondo todos. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, que também é muito importante, e de deixar um joinha, e também ajuda a chegar em mais pessoas. Obrigada por ter assistido até aqui, até a próxima, tchau!